11 horas 15 minutos, muito bom dia. Estamos chegando com o lance esportivo desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Eu sou Fernando Levinsky e te convido para permanecer conosco neste final de manhã de quarta, atualizando destaques, trazendo informações. Vamos trazer o que é importante no esporte da Serra Gaúcha, no estado, no Brasil e no mundo nas últimas horas e o que ainda está por vir. Hoje temos final de Copa do Brasil, temos muita coisa legal para repercutir e na nossa entrevista de hoje nós vamos falar sobre o hipismo. No último final de semana ocorreu a 5ª Copa de Saltos. Foi realizada aqui em Caxias do Sul no domingo e temos a nossa entrevistada de hoje para falar sobre a prática do hipismo aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo também. Enfim, vamos abordar detalhes desse esporte tão bacana, tão legal. Mas isso é logo na sequência da nossa entrevista. 11 horas 16 minutos. Ivan Sgaraboto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ok. Esse belo dia. Tudo certo, nesta quarta-feira, final de quarta-feira aí que promete uma chuva. Eu tô esperando a chuva, a qualquer momento. Um tempinho um pouquinho mais abafado, enfim, é o que a previsão do tempo nos mostra para hoje. E o fim de semana vai ter calor forte, hein? De novo. Parece que sim, é o que parece. Que a nossa saúde, né, permaneça igual, porque nesse tempo que vai e volta, é difícil manter a saúde, principalmente a gente que trabalha com a voz, manter a qualidade da voz, evitar de pegar um resfriado, uma gripe, mas vamos lá. Todo cuidado é fundamental para cuidar da nossa voz. Com certeza. Mas, Ivan, o que nós temos de destaque das últimas horas e hoje, nessa quarta-feira de final de Copa do Brasil? Inter e Atlético Paranaense, a partir das 9h30 em Curitiba, é o primeiro jogo do duelo da final da Copa do Brasil. Eu acho, Nando, que vai dar Inter. Olha, campeão. Eu não dou palpite nenhum, cara. Serão dois grandes jogos. Serão. Tanto hoje quanto na próxima quarta-feira. Há quem diga, muitos eu acho que tem a opinião de que definir em casa é melhor e nesse caso a vantagem está para o Inter, mas o Atlético Paranaense chegou até a final da Copa do Brasil com bons resultados, Sim. Principalmente em casa. Um exemplo é a semana passada, quando eliminou o Grêmio, reverteu o resultado de 2-0 e garantiu aí a classificação nos pênaltis. Mas eu não dou palpite nenhum, eu vou esperar para ver e acontecer. Mas ser favorito é uma coisa, né? Em campo é outra. Vamos alinhar nisso. Com toda certeza. E o que mais que tu nos traz, Ivan? Juventude Náutico será domingo às 6 horas da tarde, o primeiro jogo desse, podemos dizer, clássico da Série C. Vai ser um grande jogo. Um grande jogo, com certeza. Vai ser interessantíssimo aí para saber quem passa para a final da Série C. Transmissão da TV Papo by Bitcoin. O jogo de domingo já. Domingo. E no sábado tem Confiança e Sampaio Correia. Muito bom. Outro bom jogo. Um outro grande jogo. Amanhã, quinta-feira, tem Caxias e São José pela 4ª rodada da Copinha. Jogo às 3 horas da tarde no Paço da Areia, em Porto Alegre. Muito bom. Finalmente a dona Federação Gaúcha resolveu aí manter um horário do jogo do Caxias, mudou o quanto pôde, foram várias alterações aí, mas que bom. Mas sempre tem mais mudanças, não se preocupe. Com certeza. E o que mais que tu nos traz? Grêmio se representa e trabalha fisicamente no CT Luiz Carvalho. O Grêmio com desfalques recentes importantes, né? O lateral direito Leonardo, que se lesionou lá na partida em Curitiba, na semifinal da Copa do Brasil, passa por cirurgia, teve um rompimento de ligamento do joelho, deve voltar só no ano que vem. E Pedro Jeromel também afastado, se não me engano, estão falando em 3 semanas, mas o que chama a atenção é que não há um boletim médico do Grêmio definindo o tempo de afastamento. Geralmente isso ocorre, é uma praxe, divulgam, né? Uma praxe do clube de futebol, e chamou a atenção que o Grêmio não fez isso. Há alguns comentários da imprensa de Porto Alegre que seria aí para não municiar o Flamengo, porque possivelmente isso afetaria a presença do Jeromel nos jogos das semifinais da Libertadores da América, início de outubro, mas fica aí essa possibilidade. E outro destaque, a CBF empatou com o Guarani em 2-2, jogo que ocorreu em Espumoso. A CBF que está em quinto na Liga Gaúcha e o Guarani na liderança. Legal. Vou trazer um recadinho aqui que no melhor espírito farroupilha com heroísmo e superação, a Bitcom triunfa sobre todas as adversidades e restabelece seus serviços em tempo recorde. Aqui é Bitcom e não tá morto. Quem peleia, hashtag somos todos Bitcom. É isso aí, 11 horas 19 minutos. Vamos falar agora com a nossa entrevistada do dia. Assunto novo? É um assunto novo. É pela primeira vez a gente aborda esse esporte aqui no Lance Esportivo. E é um esporte diferente, um esporte que, na minha opinião, tem um grande charme, tem uma coisa assim muito interessante. E sempre dá medalhas para o Brasil. E sempre dá medalhas para o Brasil. Uma outra coisa que me chama muito a atenção ali, porque geralmente, claro, numa análise muito simplista, a prática do esporte
é você com você mesmo, se você está falando em esporte individual, ou num coletivo com outras pessoas. Mas ali é a união, a energia de você com o animal. E eu acho que isso é muito legal. Mas, bom, opiniões e ideias à parte, eu quero receber aqui, e com muita satisfação, a Nete de Carli, que ela é a presidente da Hípica da Serra, e ela que já foi campeã nacional de hipismo também. A gente vai conversar com ela agora. A Nete, bem-vinda aqui ao Lance Esportivo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Isso aí. Anete, seja bem-vinda ao nosso programa. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho pra gente o que é a Copa de Saltos, essa edição desse domingo, quantos participantes, fala um pouquinho pra gente especificamente. A nossa Copa já existe há 5 anos, né? Basta dizer que essa é a 5ª Copa de Saltos Hípica da Serra, que ela é realizada nos pavilhões da Festa da Uva. Sabe que os nossos pavilhões da Festa da Uva aqui é a maior área coberta do sul do país, ou do país inteiro, né? Contínuo. Então, todos os cavalos, toda a infraestrutura hípica, toda a infraestrutura do concurso fica embaixo dos pavilhões, fica numa área coberta. E isso é um sucesso total para todo o hipismo gaúcho e, enfim. A nossa 5ª Copa, dessa vez, ela juntou uma etapa da Copa Gaúcha. Existem assim, tem a Liga faz uma sequência de 6 provas e no fim sai o campeão das 6 provas. Né? O somatório das provas faz... E a Copa Gaúcha é uma outra sequência de provas que corre paralela, onde tu pode participar tanto da Copa como da Liga, e depois sai o campeão gaúcho da Copa também. Sim. Não tem nada a ver com o campeão gaúcho. A prova de campeão gaúcho é uma prova, é um torneio separado. Todo ano tem o Campeonato Gaúcho de Salto. Amador, profissional, de Amazonas, de Mirim, mini-mirim, várias categorias, né? Sim. E como que é o campeonato, assim, as categorias? Quais são as categorias? Aqui nossa Copa Gaúcha, que a gente fez, nessa nossa Copa de Salto, ela começa com provinha de X, que são para as crianças bem pequenas, assim, a partir de 4, 5 anos, elas já vão com cavalo e conduzem. Né? Cavalos grande. Cavalo, são os ponizinhos ou não? Tem ponizinho e tem cavalo grande, né? Cavalo manso, né? Sim, claro. Então conduz, vai no trotezinho, pra direita, pra esquerda, faz bem bonitinho. 7 anos, 6, 7 anos já estão entrando em prova. E, bom, tem X, 60, 80, 90, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. São todas alturas, né? São essas alturas. E dentro dessas alturas são divididos em categoria de amador, de profissional, de ranking jovem, e ela de maior de idade, de menor de idade. A grande vantagem do hipismo é que você vê pessoas de 60, 60 e poucos anos competindo. Que bacana, gera uma interação muito grande, muito considerável. Tivemos aproximadamente quantos competidores nessa? 190 competidores. 190 do estado inteiro. Do estado Quase inteiro. o dobro do ano passado. Quase o dobro do ano passado. Ano passado nós tivemos 110, esse ano tivemos 190. Pro ano que vem, acho que a gente vai ter que fazer uma seleção. Para poder participar do campeonato. A gente está ficando importante. Está crescendo, né? Sim, muito. Como é que, falando da prática do hipismo hoje no Rio Grande do Sul, ele está bem difundido em todas as regiões do estado? Tem alguns pontos mais fortes? Ele cresce muito. Tem pontos mais fortes, que nem, eu acho que o centro da cidade, o centro ali perto de Porto Alegre, a grande Porto Alegre. Eu acho que as hípicas, as cidades são mais perto e interagem mais. Por exemplo, aqui na Serra, a gente tem Caxias, a gente tem uma hípica muito pequena, mas tem em Gramado. Mas poderia ter em Garibaldi, em Bento, em Farroupilha. Todos os lugares poderiam ter uma escola hípica, um centro hípico, né? Ainda não tem, mas vai ter. Interessante. Como que é um centro hípico? O que ele tem que ter? Ele tem que ter uma pista, um professor que dê aula, ou, né, areia, uma pista de salto, de trabalho, botar baias para cavalo, fazer que nem uma escola vamos supor, de futebol, tem que ter o campinho de futebol e os atletas, né? No nosso caso, tem que ter o espaço para alojar cavalos e a pista de areia para treinar com os obstáculos. Sabe que pode ser também adestramento ou
Prova completa é outra. As modalidades olímpicas, salto, adestramento e concurso completo de equitação. No concurso completo entra salto, adestramento e cross. Cross são obstáculos naturais, né? Sim, sim. Que tu... tronqueiras, rios, barrancos, né? E soma o resultado dessas 3 provas. Mas, enfim... você falava das 3 provas, né? Tem as modalidades do hipismo, por exemplo, eu acho que a grande maioria das pessoas tem um acesso maior quando vê a transmissão de uns Jogos Olímpicos, por exemplo. Salto. E tem o adestramento, né? Sim, que adestramento. Ela adestramento muito peculiar. É muito bacana, mas ele não é tão emocionante que nem salto. Claro, entendeu? naturalmente. Então, a andadura do cavalo, que é avaliada, e a postura do cavaleiro em conseguir a condução do cavaleiro, para conseguir que o cavalo faça aquela figura de adestramento que eles fazem, uma passagem, uma mudança de mão, o público em si não... em geral, não tem tanta emoção, né? Por isso que o salto é mais... mais conhecido, né? Assim. É mais conhecido, é mais... acho emocionante. Que é mais emocionante. Mais emocionante. Mas o outro, para quem faz, quem entende já, também é muito legal, sabe? Que daí é mais característico do praticante do esporte, né? Sim. Falando da prática do hipismo de salto nos campeonatos Pan-Americano e Olimpíadas, especificamente... O tamanho daquelas barreiras, né? Você falava da 5ª Copa ali, tamanhos X, Y e Z. Nós temos hoje no Pan-Americano e nas Olimpíadas... 1,50 m, 1,60 m. E isso nos campeonatos nacionais tem barreiras desse Nos tamanho? Nacionais, sim, eles são divididos em concursos... 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Nesses concursos 5 estrelas ou 4 estrelas, tem provas de 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m. Para que o competidor se acostume num padrão internacional de competição. Onde é feita a seleção para os Pan-Americanos, Olimpíadas e coisas assim, né? Muito interessante. É legal ver a tranquilidade, né, dos cavaleiros com os animais. Quando está competindo uma competição, tu tem que ser bem calmo, tranquilo, senão se for bem agitado... Tem que fazer um conjunto, né? Cavalo e cavaleiro tem que ser um conjunto. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem, o de baixo e o de cima. E faz... Trabalha em equipe, cara. É uma equipe. Isso é uma curiosidade que eu tenho. A diferença, por exemplo, assim, para o cavaleiro, para a amazona, no caso, ir para uma competição com um animal diferente daquele que não está acostumado. De 0 a 100, qual é a diferença que o atleta pode sentir, por exemplo? Eu acho que, por exemplo, o teu cavalo do dia a dia, 100. E o teu cavalo diferente, tu vai para 90, 80. O temperamento do animal? É um comando diferente? Até o animal sente, né, essa diferença. Ele tem outro ritmo, né? E é que nem tu dançar uma dança que tu tá acostumado com a tua parceira, ela dança, ela já sabe até para onde tu pensa em ir. Já te conhece, né? Já conhece. O cavalo é a mesma coisa, né? Tu tem um convívio com o teu cavalo, com o teu animal, tu nota quando ele pisa diferente. Quando o trote dele já não tem a mesma vivacidade, tu diz o que ele não está disposto hoje, porque ele não fala, né? Claro. Então tu tem que só sentir. Tem que reconhecer o temperamento do animal. Legal. Anete, vamos falar um pouquinho de Pan-Americano. Eu estava vendo que o Brasil é hexacampeão, considerando o Pan de Lima, é hexacampeão Pan-Americano. Na América do Sul, o Brasil é a grande potência no hipismo. É a grande potência. É a grande referência. É a grande referência. E mundialmente o Brasil também vai muito bem, né? Mundialmente o Brasil também faz tempo. Lembra? Teve uma vez que o Rodrigo Pessoa ia ser a única medalha de ouro ia ser, quase. Sim. Quase foi. Ficou com a prata, né? Ficou com a prata. Mas, enfim, o Brasil vai bem em hipismo, em salto. Infelizmente... aqui na nossa região podia ser mais divulgado, principalmente porque se tu for pensar, os italianos são italianos, né? Itália é excelente no hipismo, sim, né? Sim. Então, por que nós aqui na região não tem mais adeptos ao esporte? Mas está crescendo, vai indo. Uma outra curiosidade que eu tenho, né? Por exemplo, né? Para a pessoa, não necessariamente aqui na Serra, em qualquer lugar,
é facilitado o acesso, eu quero hoje começar a praticar hipismo. Eu consigo, não sendo sócio da hípica ou do Clube XY... Eu tenho que ter um cavalo, não. Eu preciso ter o cavalo, eu preciso ter um custo elevado para a prática do hipismo. Não, todo o estado tem escolas de equitação, que nem a nossa. Aqui dentro do Jockey Club a gente tem uma escola de equitação. Ali tem os cavalos da escolinha, que são os cavalos mansos, onde qualquer pessoa pode começar a montar. E isso funciona em todo o estado. Tu não precisa ser sócio nem da Sociedade Hípica Porto Alegrense. Tu pode chegar lá, começar em clubes a montar na escola, e depois sim, se tu quer ter teu cavalo e coisa assim, aí de repente tu tem que ser sócio se for clube, né? Claro. Mas tá cheio de centros hípicos, que nem outros que são simplesmente um centro hípico, que tu paga a tua mensalidade lá, a estabulagem do teu cavalo. Mas enfim, para começar a montar, tu não precisa ter teu cavalo. Essas escolas fornecem o cavalo, fornecem o capacete. O preço não é muito elevado, não é mais que uma aula de tênis ou uma aula de inglês. Entendi. Tá entendendo? Agora, depois sim, se tu quer passear com o teu cavalo em campeonatos pelo Brasil inteiro, aí vem claro, o custo, um outro né? custo. Agrega... Naturalmente. 11h30, hoje estamos recebendo a Nete de Carli, ela que é presidente da Hípica da Serra. Estamos falando sobre hipismo, a prática do hipismo no Rio Grande do Sul, a prática do esporte, saber um pouquinho mais dos detalhes desse esporte que é tão diferente, que é tão bacana. Enfim, você pode participar conosco, estamos ao vivo pelo nosso Facebook da Bitcom TV, também pelo bitcomtv.com.br, nosso canal no YouTube. Você também encontra a programação da Bitcom TV no nosso Twitter e Instagram. Participe conosco, mande seu recado, a sua sugestão de assunto, de pauta, enfim, a participação é sempre muito bem-vinda. Atualizando a temperatura em Caxias do Sul em 19 graus, o tempo é nublado, a umidade relativa do ar muito alta, 89%. Temos aí ventos de 8 km por hora nesse momento aqui na cidade. 11h31, falando da 5ª Copa de Saltos que ocorreu no último domingo aqui em Caxias do Sul, lá nos pavilhões da Festa da Uva. Com a participação de 190 atletas, né? 190 atletas. Falando do hipismo no Brasil, né? Nós conversávamos fora do ar da renovação da seleção brasileira, da equipe brasileira. No Brasil hoje, quais os pontos de referência de hipismo que são esses atletas que formam essa seleção brasileira? Onde é que estão os clubes principais, os grandes expoentes, Anete? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora para os Pan-Americanos, a gente teve os gaúchos, por exemplo, estavam junto ali. Eduardo Menezes, que é de Santa Maria, Rodrigo Lambre, que é de aqui gaúcho, que faziam parte. Mas São Paulo tem muito, é um centro onde todos os eventos grandes ficam ao redor, perto, facilita o deslocamento dos cavalos. Então, muitos vão para São Paulo e dali se concentram. Mas Rio de Janeiro tem gente muito boa, Minas Gerais, Curitiba. É um pouco espalhado. Nós estamos um pouco mais para o sul aqui, o deslocamento dos nossos cavalos sempre é um pouco mais complicado. Fica caro um pouco, né? Encarece, isso aí mesmo. Mas enfim, como tu vê assim, agora nesse último Pan-Americano, nós estávamos com 2 gaúchos lá, 3, Denis Gouveia também, né? Então, eu acho que os gaúchos são bons. Que ótimo. São grandes atletas do hipismo. Que legal, que bacana saber dessa novidade. Uma informação que particularmente eu não tinha muito conhecimento. Outra coisa muito interessante é que, no geral, se tu for, por exemplo, na nossa escola aqui, no Jockey Club, na Hípica da Serra, tem muito mais meninas que participam, que montam, em qualquer clube, muito mais mulheres que montam, mas que chegam nas Olimpíadas, nos grandes torneios, pulando 1,50 m, 1,60 m, acabam ficando só os homens, ou poucas mulheres. A gente tem uma que é super top, master do brasileira, que é a Karina Johampeta, que pula os grandes concursos internacionais na Europa e sempre se destaca super bem. Mas são poucas as mulheres. Por que isso? Não sei, acho que no caminho elas vai afunilando e vão ficando os homens só. Curioso, é uma informação que realmente eu também não sabia. Mas até a prova de 1,30 m, 1,40 m, tem muitas mulheres.
maior número é de mulheres. E depois começa a ser maior número de homens. Muito legal. 11 horas 34 minutos. Você está acompanhando o Lance Esportivo desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Hoje nós estamos falando com a Nete de Carli, ela que é presidente da Hípica da Serra, também foi atleta. Fala um pouquinho do teu histórico de... Essa é a minha curiosidade. Porque eu recebi a informação que você foi campeã. Tem um título. Campeã brasileira de hipismo. Queria saber um pouquinho do teu início da prática. O teu início do hipismo foi aqui em Caxias do Sul? Não, eu morava em Porto Alegre, mas a minha família é de Caxias. Sim. Eu comecei há muito tempo atrás. Pouco tempo, né? Vamos conversar. Não, muitos anos atrás. Mas enfim, eu participava e montava campeonato gaúcho, campeonato brasileiro. Eu pulava 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, porque há uns anos atrás existia só a categoria mirim, júnior e sênior. Mirim, 1,30 m, júnior, 1,40 m e sênior, 1,40 m, 1,50 m. Então, essas categorias existiam na época. Hoje em dia, todas essas categorias... Tem pré-mirim, tem separado Amazonas. Mais divisões. Mas num campeonato brasileiro, Amazonas e Cavaleiros competem na mesma... De mano a mano, tá entendendo? Não é homens para um lado e mulheres para o outro. É tudo igual, né? Porque no hipismo o que interfere muito é a habilidade, não tem nada a ver com força, né? Você tem que ter jeito de conduzir o teu cavalo. Mas enfim, nessa época eu era uma boa Amazonas. Que legal, que bacana. Agora eu há 50 anos em cima de um cavalo, faz tempo, né? Experiência, podemos dizer que é uma experiência, bate uma experiência. Sim. E tu sente saudade de participar de campeonatos? Não? Sinto. Só que existe assim, ó. Já tenho 60 anos agora, né? Uma boa, mas assim, ó. Quando tu dá aula com muitos alunos junto, nós temos bastantes alunos. Aqui a escola tem muitos alunos. Quando tu chega num campeonato com todas essas crianças, tu te preocupa muito em que tudo dê certo com as crianças. Aí tu não consegue eu não consigo me concentrar com o resultado da minha performance. Então eu gosto. Atualmente eu monto, salto aqui na minha escola, me divirto, acho ótimo, mas não compito mais. Nando, quero mandar um abraço para o Alex Paz, que está nos acompanhando ao vivaço. Valeu, Alex Paz, comentarista da Bitcom TV nas nossas transmissões da Copa União. Este sábado teremos transmissão às 3 horas. Legal. É mais um atrativo aí da Bitcom TV da nossa programação. 11 horas 37 minutos. Nando, só uma informação, Bevilacqua e São Francisco. Valeu, é o confronto desse final de semana. Anete, para a prática do hipismo, independente do tipo de modalidade, um animal de uma raça específica ou são várias raças que são adequadas para a prática? Assim, ó. Cavalo é que nem pessoa, todo mundo pula, né? Sim. Mas, vou te dizer assim, para a evolução, por exemplo, para pular 1,20 m, para ir para um Pan-Americano, ou para ir para um campeonato brasileiro de 1,10 m, 1,20 m, os cavalos brasileiros de hipismo é a raça nacional, que foi aprimorada. Brasileiro de hipismo é a melhor raça. Então, em cada 100 cavalos brasileiros de hipismo, a maioria salta muito melhor do que um crioulo, né? Ou que um manga larga. Então, mas não quer dizer que um crioulo não pule bem. O nosso melhor cavalo de escola, o queijo, é um criolinho, tá entendendo? E esse cavalo pula 60 e 80, que é um espetáculo. É o que leva todas as crianças pro pódio e não sei como é. Ele é um manso, é um criolinho baio, que é uma maravilha. Então, de uma estatura média, não é muito grande, porque esses cavalos brasileiros de hipismo são todos altos, ou a maioria é alto. Que quando tu pega uma criança que começa com 5, 6, 7 anos, eles são miúdos, eles preferem um cavalinho menor, eles se sentem mais seguros, né? Interessante. 11 horas 38 minutos, Ivan. Na nossa audiência, o Agenor Rodrigues, e eu acho que tu conhece, Nando. A Maria Esganzela Pavan. Valeu. Desejando um bom dia. Valeu, minha sogra querida, acompanhando a programação da Bitcom TV ao vivo lá do município de Pinto Bandeira. Agora a gente está falando aqui com a Nete de Carli, estamos aprendendo sobre hipismo, sobre as etapas do Campeonato Gaúcho. Conversávamos também fora do ar. É movimentado o calendário do hipismo gaúcho, né? De campeonatos, de provas, Tem enfim. prova todos os fins de semana. Inclusive em Caxias também ou não? Não, aqui não. Mas assim, ó, se tu for pegar Novo Hamburgo, Campo Bom,
A Grande Porto Alegre, ali, região Porto metropolitana. Alegre. Tem uma liga muito forte na fronteira. Muito forte. Quaraí, Jaguarão, Itaqui. Ela funciona. Mas como a distância é grande, são 600 quilômetros, eles fazem a liga forte deles lá. Passo Fundo é um outro centro muito grande e forte de hipismo. Muito interessante. Interessantes centros, né? Mas é que o Rio Grande... Eu acredito que o Rio Grande se destaque pela criação do cavalo crioulo. Você falava lá na região sul, né? Então, como um estado que é uma referência na criação de cavalos, naturalmente, se espera que tem. Sim, mas eu acho que o Brasil todo está cheio de escolas de equitação de hipismo hoje em dia. Inclusive, coisas que há 30 anos ou 40 anos atrás não tinha, na Amazônia, na Fortaleza, todos hoje têm hípicas grandes e interessantes e fortes. Mas o Rio Grande do Sul, acho que tem a tradição do cavalo, né? As pessoas por si só gostam. Diz que Caxias do Sul é um dos maiores centros de hotelaria equina do Brasil, proporcionalmente. Um dos maiores. Já foi o maior. Não sei se continua sendo. Né? Então, o número de cavalos hospedados para passeio, para cavalgadas, nós temos muita gente que faz como esporte cavalgadas, passeios, né? Nos campos de cima da serra, saem... Cambará, Bom Jesus. Sim, mas eles saem daqui com seus cavalos, levam até um ponto e dali saem para fazer passeios grandes. Não tem o pessoal que sai daqui e vai para a praia? Sim. É verdade. Tem isso. É verdade, bem lembrado. Uma outra coisa que eu queria falar contigo e eu lembrei agora, que é muito peculiar e que ganha muito destaque, pelo menos na minha opinião, é a ecoterapia, né? O uso do cavalo para reabilitação. O que tu pode trazer? Eu não sei se esse tipo de trabalho é feito na Hípica da Sé. Na nossa, não. Porque uma ecoterapia depende... Tu tem que ter uma profissional capacitado para isso. Psicóloga. Sim. Na UX tem, né? Se não me engano, na UX. Sim, um profissional da... Sim, tem, mas envolve 3... especialidades. Fisioterapeuta, psicólogo e um professor de educação física. O que tu pode nos contar de especificamente isso aí, dos benefícios dessa o hipismo ajuda muito na coordenação motora, grossa e fina, na sensibilidade, no equilíbrio, no desenvolvimento completo da criança e da pessoa, tu entendeu? Sim. A interação. Na Alemanha existe terapia psicólogos que fazem sua análise a cavalo. Tá entendendo? Então cada um monta no seu cavalo, a psicóloga ou o paciente. E vamos conversar. E vamos passear na floresta falando sobre o meu problema. E diz que funciona, que é uma loucura. Deve ser uma maravilha isso, Nando. Eu tô gostando. Curioso, fazer terapia passeando a cavalo. Diz que descontrai, relaxa. Pra tranquilizar. Tranquiliza. E a ecoterapia tem resultados fantásticos. Nós temos a Fabiana, que... na Forqueta tem um centro de ecoterapia muito grande. Aqui na UX tem outro. Em Garibaldi abriu um novo. Tem vários centros de ecoterapia. Eu não trabalho com isso, mas tem. E é um trabalho muito minucioso, muito especial, tá entendendo? Com certeza muito específico. Atento a muitos detalhes, né? Para que o paciente possa fazer uso desses benefícios. Dá um abraço para o Romualdo Corlatti, que também está nos acompanhando aqui na Bitcom TV no Lance Esportivo. Valeu, Corlatti. Corlatti do Bitcom, bom dia. Bitcom, bom dia, das 8 às 9 horas. Muito legal, valeu, muito obrigado pela parceria, pela audiência nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019, agora 11 horas e 43 minutos. Estamos falando sobre hipismo. Vamos atualizar a temperatura neste final de manhã em Caxias do Sul. Permanece na casa dos 19 graus. Temos aí a possibilidade de chuva, pelo menos é o que mostra. A qualquer momento. Né? Vamos dar uma passadinha rápida, Ivan, nos destaques de hoje, o que nós temos por vir aí no esporte. CBF definiu ontem Juventude enfrenta Náutico, domingo às 6 da tarde, e a TV Papo by Bitcom irá transmitir essa partida Juventude Náutico direto do Alfredo Jaconi. No sábado tem Confiança e Sampaio Correia. Hoje, às 9h30, tem um jogaço Atlético Paranaense Inter. Nando, não será fácil esse jogo. Não será fácil e eu não me arrisco a dar palpite algum sobre o resultado. Amanhã, pela Copinha, tem São José e Caxias. O Caxias tentando a 4ª vitória consecutiva. A equipe está com 100% de aproveitamento na competição, com 12 pontos.
Legal, são alguns dos destaques. E a CBF que empatou ontem em 2-2 com o Guarani em Espumoso. Lembrando que a CBF está em 5º lugar na Liga Gaúcha Futsal e o Guarani na liderança. Vamos trazer um outro destaque aqui da Copa do Mundo de Basquete. A França bateu a equipe dos Estados Unidos à semifinal e acabou encerrando uma invencibilidade de 13 anos dos americanos em mundiais e Olimpíadas. Repete essa informação, Nando. 13 anos de invencibilidade da seleção americana. A seleção americana que venceu no último jogo contra o Brasil, acabou eliminando. Quanto foi o jogo? Se lembra? Aí a famosa pergunta bola nas costas. O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos derrotou o Brasil, mas acabou perdendo. Nando, hoje tem jogo do Brasil, amistoso? Foi ontem? Qual a situação? Foi ontem, bem lembrado. Peraí, Nando, teve jogo ontem? Me atualiza o placar. Teve jogo ontem, um horário americano completamente... Eu lembrei agora. Pouco usual para quem costuma consumir futebol. Claro, foi um clássico ontem. O técnico Tite aparentemente não gostou do gramado do estádio ontem, um gramado adaptado, e o Peru venceu o Brasil no finalzinho. O Brasil perdeu para o Peru. Para o Peru. E aí os colorados estão dizendo aí que o Paulo Guerreiro não fez tanta falta assim na convocação para esses dois amistosos. E essa é, se eu não me engano, a terceira derrota só do Tite como treinador da seleção brasileira, mas mesmo assim um trabalho que nos últimos resultados vem aí absolutamente sendo questionado. Principalmente esses dois amistosos agora nos Estados Unidos. Contra a Colômbia já tinha empatado em 2-2, agora perdeu para o Peru. Por exemplo, o Tite foi muito questionado a convocação do Neymar, né? Que não deveria. Vem num embrólio muito grande no PSG, está parado. Forçou a torto e a direito ali a sua saída do PSG. Não, caindo de um lado para o outro, né? Não tem jogado. E aí, mesmo assim, o Tite insistiu na convocação do Neymar. Enfim, cada um faz a sua avaliação. Eu também acho que não deveria. Pelo menos são dois amistosos. Poderia ter ficado em Paris resolvendo sua vida, se quer jogar futebol, se não quer. Se quer voltar a jogar futebol, enfim, de repente. Tem um outro jogo ontem que complementou uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou do Fluminense por 3-0. O Fluminense, que é candidato fortíssimo a ser rebaixado para a Série B em 2020, vai enfrentar o Juventude. Candidatíssimo. Foi um resultado absolutamente esperado. O Palmeiras com muito mais qualidade que o Fluminense. É a primeira vitória do Mano Menezes? É a primeira vitória do Pelo menos é o segundo jogo dele. Se eu não me engano, sim. Até falta agora essa informação. E... Imagina, Oswaldo Oliveira tem muito pouco tempo de Fluminense, foram só 17 dias desde que foi apresentado e foram só 4 jogos. Não vai dizer que ele foi demitido. Não, mas é um início completamente complicado para o Oswaldo Oliveira assumir esse barco aí. O Fluminense conta com salários atrasados, enfim, uma questão de muitos problemas, né? É só mais um do futebol brasileiro, assim como o Vasco, com problemas. Falávamos aqui recentemente do Figueirense. O Figueirense está entre os últimos 4 da Série B. Está quase caindo na ladeira. Essa questão, esse negócio absolutamente questionável do tipo de administração que tem sido feita no Figueirense, uma parceria, né, de clube e empresa. 11h47, hoje aqui estamos com a Anete de Carli, ela que é presidente da Hípica da Serra. Estamos falando sobre campeonatos. No último domingo ocorreu a 5ª Copa de Saltos aqui em Caxias do Sul. Anete, já estamos chegando aí aos minutos finais do nosso programa. Eu quero te deixar à vontade. Para quem quer conhecer um pouco do trabalho da hípica, da prática do hipismo, quais são os canais, como é que pode entrar em contato? Por gentileza. Pelo meu telefone, por favor. 981 21 9381. Repetindo? 981 23 981. Vamos confirmar. Vamos confirmar daqui a pouquinho. Vamos confirmar, eu vou confirmar aqui na sequência. Espera aqui que eu já passo... Lembrando, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, intervalo, o Fluminense vai vencendo o Vasco por 1-0. Hoje, às 3 horas, América Mineiro e Cruzeiro, Chapecoense e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo, Inter e Corinthians, jogaço, e Vitória e Coritiba, Nando. Deixa eu confirmar o telefone da NET aqui, 981 21 9381. 981 21 9381. Isso aí. Legal, esse é o telefone se você... Esse é o meu telefone da escola, né? E você também pode ligar para o telefone da nossa professora, que é a Eleandra, que também
pode dar o contato, marcar aulas experimentais, coisa assim. Bom, a gente dá aula de segunda a sextas, pela manhã e pela tarde. Você tem uma aula experimental, telefone, agende a sua hora. O telefone da Nanda é 999-23-1485. 999-23-1485. Legal. Tem a página no Facebook tem também. Tem página no Facebook, tem página no Instagram. Legal, é para você conhecer aí. Imagina as fotos no Instagram. A Hípica da Serra. O próximo campeonato que atletas da Hípica da Serra vão participar, já tem um próximo... Já tem um próximo campeonato que vai ser o Torneio Santa, que é a nossa final, né? A nossa final da Liga, que é na Hípica Santa Teresa, em Porto Alegre. Porto Alegre. E é daqui um mês, exatamente daqui um mês, deixa eu ver direitinho, eu tinha te mandado pelo site, quer ver uma coisa, já te passo aqui. Não, lembrando que pela Copa Verde, hoje tem Goiás Luverdense, Cuiabá, contra o Costa Rica na Copa Verde. E Paysandu e Bragantino, só jogaço da Copa Verde de futebol. Ali, 11h50, Anete. Dia 28/9 é a nossa final, na Hípica Santa Teresa, em Porto Alegre. Tá bom. Anete, obrigado pela tua presença aqui conosco, falando de hipismo, falando da Hípica da Serra. Eu que agradeço. Sucesso, boa sorte aí nos próximos campeonatos. E estão aí os contatos para, se você quer conhecer a Hípica da Serra, quer conhecer mais sobre hipismo, aqui em Caxias do Sul, lá junto ao Jockey Club, né? Sim, na Forqueta. Na Forqueta, ali saindo, se você está saindo de Caxias do Sul, ali nas proximidades da Frase. Entre a isso aí, do lado da Frase. Entrando à direita ali fica o Jockey Club de Caxias do Sul. E essa foi a Anete de Carli, ela que é presidente lá da Hípica da Serra, veio falar conosco sobre esse esporte muito legal, muito interessante. 9 minutos para o meio-dia, Ivan Garaboto chegando ao finalzinho aí do nosso programa desta quarta-feira. O que nós temos de destaque da programação hoje? Lembrando que daqui a pouco, 12h05, tem o Beat com meio-dia, com a apresentação da Melis Bueno. Amanhã, às 8 horas, estaremos no Beat com Bom Dia, com o Corlate, Edinho, também estou na participação, na apresentação. Às 10 horas tem Conexão com Cleberson Portela e o Lance Esportivo retornando às 11h05. Lembrando que hoje tem Atlético Paranaense Inter, é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Inter rumo ao bicampeonato ou o Atlético Paranaense ao seu primeiro título da Copa do Brasil. Muito legal. E a programação da Bitcom TV nesta quarta-feira. Eu sou Fernando Levinsky, agradeço mais uma vez a sua participação, a sua interação conosco. Te convido para retornar amanhã, a partir de 11h05 da manhã, para falar mais de esporte, para a gente bater um papo, para a gente atualizar destaques, enfim, tudo que é relevante no esporte nas últimas horas nós vamos abordar amanhã em mais uma edição do Lance Esportivo. Uma boa tarde a todos, sorte aos colorados na final, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil e nos vemos amanhã. Até! Até mais, tchau!